E aí, pessoal? Bom, como eu falei, a gente vai falar de revisão bibliográfica agora, né? A gente já falou bastante, né? Eu só vou passar aí por alguns pontos bem rápidos para detalhar um pouquinho o que que a revisão bibliográfica realmente tem que fazer dentro do seu texto, né? E também para o seu trabalho como um todo. Então, não só no texto, né? Mas a revisão bibliográfica ela é importante para o seu projeto, para você aprender sobre esse tema de pesquisa que você está fazendo. Então, demonstra o conhecimento do autor em relação ao tema do projeto de pesquisa. Então, quanto você estudou, né, isso vai estar claro ali na sua revisão bibliográfica, no texto, né, tanto na introdução quanto no capítulo conceitual, o quanto você foi atrás, né, o quanto de texto você leu, quantos artigos você é, acabou pontuando ali que eram importantes para sua pesquisa, né, para o seu trabalho. Então ali vai ficar bem claro isso. Então é importante que ela seja aprofundada, detalhada, né, que você demonstre realmente o conhecimento sobre esse tema, ok? Então, realizar uma revisão bibliográfica é uma etapa muito importante para o método científico. A gente discutiu já isso, né? Quando você não faz uma revisão bibliográfica que tem a ver com o seu problema em específico, como era o caso lá do estudante que foi fazer a catapulta para fazer a travessia no rio, ele fez sobre a água, ele fez, né, sobre a origem dos oceanos, mas ele não falou nada sobre travessia de rio. Então, é importante que a sua revisão bibliográfica seja feita, né, de modo correto e que siga o método correto para que você obtenha, né, respostas para perguntas que você já tem, ok? E aí você realmente enxergue qual é a lacuna a ser sanada, né? O problema a ser eh, corrigido ou melhorado, ok? Então, o método científico ele depende desse conhecimento, ele depende, né, do levantamento do problema aí a ser estudado, né, da revisão bibliográfica, ok? Isso vem, né, da revisão bibliográfica. Então, olha, é utilizado a revisão bibliográfica, né, é utilizada para delimitar o problema de pesquisa. Então, como eu falei, né, você vai estudar vários artigos e aí identificar qual problema ainda não foi abordado por esses artigos, né, buscar novas perspectivas para a criação das suas hipóteses. Então, uma vez que você tem ali um problema mais ou menos identificado, você, né, vai olhando esses outros artigos e aí delineando qual é a melhor metodologia que você vai fazer para solucionar, às vezes, o seu problema, né? Então, qual é o seu problema realmente bem detalhado, bem descrito. Então, isso vem a partir do levantamento da revisão bibliográfica, tá? Diferenciar do que já foi realizado, né? Conhecer novas metodologias na área, às vezes você, né, quer fazer uma catapulta, mas tem a ponte, né, tem barco, então você tem outras metodologias para solucionar o seu problema. Então, é a mesma coisa para o seu problema, né? Você vai ter ali uma noção de como solucionar, mas aí se você pode acabar descobrindo uma nova metodologia que você nem vislumbrava, ok? Identificar recomendações para novas pesquisas. Muitas vezes nos artigos, na verdade isso é interessante até você colocar no seu trabalho de pesquisa, aí, no seu TCC, né? É que no final você coloque o que você acha que novas pessoas ali que forem trabalhar nesse seu tema, o que eles podem fazer, ok? Você tem uma experiência nesse trabalho, né? Então, os artigos geralmente vêm isso, a pessoa já trabalhou ali, ela fala, olha, trabalhos futuros você pode fazer isso, você pode estudar a variação desse parâmetro que aí a gente viu que impacta, ou aí você pode trabalhar na análise mais completa, numa área maior, né? Então, geralmente, nas conclusões tem as recomendações de trabalhos futuros. Então, é importante também você ler lá para identificar, né? Porque ali você já pode tirar o seu tema de pesquisa. Olha, eu li esse artigo, achei interessante o tema, ele falou que dá para fazer isso, procurei, outros artigos não fizeram, né? Vamos fazer isso daqui.
porque a gente vai contribuir, né, seguindo ainda a recomendação de autores que têm experiência nesse problema. E indicar o suporte para a sua hipótese, né? Então, toda a justificativa dos trabalhos relacionados que a gente já comentou aqui. Então, a revisão bibliográfica ela pode possuir diferentes objetivos e você pode descrever isso através de uma pergunta. Então, encontrar teorias existentes. Então, quais são as teorias utilizadas para explicar o fenômeno X? Né? Você vai falar de vibração em processo de usinagem. Então, qual que são as teorias? Né? Como que ela surge? Né? Por que que ela é daquele jeito? Então, você começa a gerar suas perguntas e a revisão bibliográfica geralmente ela responde essas perguntas. Ela precisa responder essas perguntas, ok? Então, verificar métodos aplicados a este problema. Então, quais métodos já foram utilizados para solucionar, né, o problema X? Identificar a integração entre áreas diferentes. Então, qual o efeito do método X para o problema Y? Quais os efeitos do método X e Y para o problema Z? Então, geralmente a gente decai nessa comparação, né? São os trabalhos que a gente consegue observar com dados simulados ou experimentais a comparação entre 2 ou 3 métodos, né, em um problema específico. Então, qual método é melhor? Por que que esse método é melhor? Você vai definir um método de avaliação, né, e aí você consegue definir qual método é melhor. Geralmente a gente cai um pouco nesse problema aqui, tá? Nessa pergunta aqui. Vai ter algumas etapas para a revisão bibliográfica. A primeira é definir uma questão de pesquisa, né? Qual é a sua pergunta científica, quais são os temas relacionados a ela ali. E aí, com isso, a gente vai construir uma string de busca a partir das palavras-chave. Então, a gente ali vai delinear a sua busca utilizando combinadores em que a gente vai criar uma string completa com essas palavras-chave e aí fazer a sua busca. A gente vai ver como fazer isso na aula síncrona da semana que vem, tá? A gente vai realizar então uma busca em mecanismos indexadores de publicações científicas, que são as bases de dados aí que a gente vai também ver. Então tem a I3E, tem a Scopus, a gente vai ter algumas aí que a gente faz a busca, tá? Mas também tem algumas mais gerais, como é o Google Scholar. O Scholar ele permite que você faça uma busca mais aberta aí, tá? Mas o interessante é que você pesquise em bases de dados específicas. Selecionar os estudos relevantes e extrair os dados com a leitura completa das publicações. Então, a gente vai ver o título e o resumo, né, quando a gente faz essa busca. E aí, a partir desse título e resumo, a gente vai elencar quais são interessantes, né, quais estão dentro do tema que a gente está pesquisando, que você está pesquisando no seu trabalho. E aí você vai ler realmente todo o texto, né, todo o artigo e extrair os dados com essa leitura completa, né? Qual é o que é de importante para você ali? Às vezes também você lê inteiro, né, e você acha que na verdade ele não apresentou nenhuma consideração importante para o seu trabalho, então também você pode excluir ele, tá? É importante saber que a revisão bibliográfica também existe uma forma de você fazer ela sistematizada, aí, que chama revisão sistemática. Você não precisa saber disso, né? Eu só estou comentando aqui que existe a revisão sistemática, que é diferente de você simplesmente fazer uma leitura geral lá e escolher alguns artigos ou não. A revisão sistemática ela teria perguntas específicas, ela teria critérios de aceite específicos, né? Você ia levantar tudo de maneira bem crítica, né? E com esses critérios bem definidos. Nessa revisão bibliográfica para o seu TCC, não há necessidade que seja feito isso. Você pode fazer uma leitura, né, geral ali em cima do resumo e do texto para fazer a sua revisão bibliográfica, ok? Como eu disse, né, a gente tem um capítulo na monografia dedicado como uma fundamentação teórica ali, que vai ter a revisão bibliográfica de maneira bem abrangente e que pode receber o nome de fundamentação teórica ou pode receber o nome da área que você está falando. Então, que está falando de
máquinas térmicas, então título do capítulo máquinas térmicas, né? Máquinas hidráulicas, projeto mecânico. Então você pode dar o nome que você quiser nesse capítulo, não precisa ser, né, metodologia, não precisa ser fundamentação teórica, não precisa ser os nomes genéricos, né, mas também não tem problema que tenha esse nome. Né, mas às vezes é interessante para você dar sua cara ali para o seu texto, tá? Apresentar os principais conceitos da área da pesquisa, então, nesse capítulo, para permitir que o leitor compreenda o desenvolvimento do projeto. Então, você vai colocar toda a conceituação geral ali, né, com os artigos que você fez o levantamento. Então, você pode até dividir por seções de acordo com os conceitos, mas nunca por autor, né? Não faz sentido você dividir por autor o seu texto, né? Você vai ler vários autores e construir os conceitos em cima desses autores que você leu, desses trabalhos. Então, cada seção deve possuir mais de uma fonte, né? A gente não pode se basear num autor só, ok? É importante que você tenha nessa variedade para dar mais sustentação às suas argumentações e à sua conceituação. Também deve apresentar os trabalhos relacionados, né? Então a revisão bibliográfica tanto vai estar nesse capítulo, como também nos trabalhos relacionados que aparecem na introdução, né? A gente já comentou sobre isso também. Então, os trabalhos relacionados são conhecidos como os trabalhos correlatos, que são pesquisas semelhantes à pesquisa apresentada aí no seu projeto, né? Deve destacar a diferença entre os trabalhos relacionados e a pesquisa sendo apresentada. Então, com uma sentença após a discussão de cada trabalho, você pode fazer isso. Né? Então, aqui eu vou demonstrar como que você pode fazer essa diferenciação. Então, como a gente comentou, tal trabalho faz o método X. Então, aí logo em seguida, você fala, embora ele faça o método X, ele não considerou tal aspecto como, como vai ser feito nesse trabalho. Então, você começa a diferenciar o seu trabalho dos trabalhos relacionados. Você pode fazer uma coletânea de artigos que são similares. Então, trabalho fez X usando isso, fez X usando aquilo, fez X aplicando em tal coisa, mas nenhum desses, então você faz um parágrafo, né, ao fim de todos esses trabalhos você vai colocar uma frase dizendo eles não consideraram X usando tal aspecto, né? Você pode fazer também uma tabela, quando você tem muitos artigos, né, você vai pôr os artigos em linha na tabela e algumas características em colunas. Né? E você pode até colocar o seu próprio trabalho ali na sua linha, numa das linhas, né? E pontuar todas aquelas características. Então, os trabalhos ali relacionados vai estar sempre faltando uma dessas características e o seu trabalho tem todas aquelas características, né? E aí você mostra que o seu trabalho é completo. Então é importante que você demonstre isso de modo claro, né? Criterioso, né? Não é porque um trabalho é bom ou o trabalho é ruim, né? Lembrando que a gente tem que evitar essas coisas. Então tem que ter um critério bem específico por que ele é diferente, por que está faltando fazer alguma coisa, né? Demonstrar isso de maneira explícita, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Abração.